Em um mundo repleto de incertezas e desafios, um homem comum foi escolhido para realizar um destino extraordinário. Imagine um indivíduo sendo chamado para deixar sua casa, sua terra e tudo o que conhecia em busca de uma promessa divina. Esta é a incrível história de Abraão, um exemplo atemporal de fé e obediência. Prepare-se para se emocionar e se inspirar enquanto exploramos a jornada que começou em Ur dos Caldeus e nos levou a promessas divinas, desafios épicos e lições eternas que ecoam até os dias de hoje. Era uma vez em Ur dos Caldeus, uma próspera cidade da Mesopotâmia, onde um homem chamado Abrão, mais tarde conhecido como Abraão, vivia. Desde sua infância, Abrão sonhava em fazer algo grande, mas como poderia um simples pastoreio mudar o destino de uma nação? Ele não tinha ideia do que Deus tinha reservado para ele. Certa noite, enquanto observava as estrelas brilhando no céu, Abrão ouviu uma voz que parecia ressoar em sua alma. Era Deus, chamando-o para uma missão divina. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esta era a primeira vez que Abrão ouviu uma ordem tão impressionante. Imagine o que se passava em sua mente: medo, ansiedade, mas também uma centelha de esperança. O que significava deixar tudo para trás? E mesmo assim, com um coração palpitante, Abrão tomou a decisão de obedecer. Ele se despediu de seus amigos e familiares, e juntamente com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, partiu para a terra prometida. Durante a jornada, Abraão enfrentou muitas adversidades. Ele caminhou através de terras desconhecidas, enfrentou secas e fome, mas sua fé nunca vacilou. Em Gênesis 12, vers 10, ele se viu obrigado a descer ao Egito devido à escassez de alimentos. Ao chegar lá, ele teve que enfrentar a realidade de ser um estrangeiro. O medo tomou conta de seu coração, pois preocupado com a beleza de sua esposa Sarai, ele temeu que os egípcios o matassem para ficar com ela. Para proteger sua vida, Abraão disse a Sarai que se apresentasse como sua irmã. Essa escolha, embora compreensível, trouxe consequências inesperadas. Imagine o dilema que ele enfrentou. O homem que havia confiado em Deus estava agora em uma situação difícil, tentando proteger sua esposa enquanto se afastava da verdade. Mas mesmo nesses momentos de fraqueza, Deus estava com Abraão. Ele interveio e trouxe pragas sobre a casa de Faraó, revelando a verdade. Assim, Abraão e Sarai foram expulsos do Egito, mas não sem antes serem recompensados com riquezas. Isso reforçou a ideia de que Deus estava com ele, mesmo em seus erros. Depois de voltar à terra prometida, Abraão começou a se estabelecer em Canaã, mas a dúvida ainda o acompanhava. Em um determinado momento, Abraão teve uma conversa íntima com Deus, onde expressou sua preocupação sobre não ter um herdeiro. Ele disse a Deus: "Que me darás se continuando sem filhos?" Gênesis 15. Nesse momento de vulnerabilidade, Deus o levou para fora e lhe disse para olhar para as estrelas. "Conta-as, se as pode contar. Assim será a tua descendência." Gênesis 15, 5. A promessa de Deus se tornava mais clara a cada dia, mas Abraão lutava contra a dúvida que permeava sua mente. Antes de continuarmos com essa emocionante jornada, quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar sobre como a fé pode mudar sua vida? Se você deseja aprofundar sua compreensão sobre a fé e como aplicá-la em sua vida, não deixe de conferir meu e-book sobre religião. Ele está cheio de lições práticas que podem transformar sua vida e fortalecer sua conexão com Deus. O link está na descrição. Sua jornada de fé pode começar agora. Anos se passaram e a promessa de Deus ainda não havia se concretizado. Em um momento de desespero, Sarai sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar. Abraão, buscando soluções humanas para os planos de Deus, cedeu a essa pressão. E assim nasceu Ismael. Porém, como sempre, Deus tinha um plano melhor. Em Gênesis 17, 15 e 19, Deus apareceu novamente a Abraão, afirmando que Sarai daria à luz um filho e que seu nome seria Isaque. Abraão riu incrédulo, pois as circunstâncias pareciam impossíveis. Anos depois, em um cenário de alegria e celebração, Isaque nasceu. Abraão e Sarai estavam radiantes de felicidade. Finalmente, a promessa de Deus estava se concretizando. A fé de Abraão não apenas trouxe vida a uma nova geração, mas também o fez um pai de nação. Porém, a prova de fé mais extrema ainda estava por vir. Em Gênesis 22, 1-2, Deus ordena que Abraão sacrifique seu filho Isaque. Pense em como o coração de Abraão deveria ter se partido. Aquele que ele esperou por tantos anos agora era o próprio alvo do sacrifício, mas a obediência a Deus prevaleceu.
Com um coração pesado, Abraão levou Isaque até a montanha, o lugar do sacrifício. No caminho, Isaque perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Gênesis 22, 7 e 8. A fé de Abraão não apenas o levou a ser obediente, mas também a confiar que Deus tinha um plano. Quando chegou ao topo, ele ergueu a faca, mas, nesse exato momento, Deus gritou: Abraão, não faça nada ao menino. Ao olhar para o lado, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Essa cena simbolizou a provisão divina, mostrando que a obediência de Abraão foi recompensada. A obediência de Abraão não só lhe trouxe a realização da promessa, mas também estabeleceu um legado duradouro. Ele se tornou o pai de Isaque e posteriormente de Jacó, e a partir daí surgiu a nação de Israel. Abraão é frequentemente chamado de pai da fé, porque sua jornada continua a inspirar gerações sobre a importância da fé e da obediência a Deus. Vamos refletir sobre o impacto dessa promessa. Ao longo dos séculos, a história de Abraão influenciou bilhões de pessoas. Ele não apenas se tornou o patriarca do povo de Israel, mas sua fé é reverenciada em 3 das maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Sua história é um lembrete de que as promessas de Deus podem parecer impossíveis, mas são fiéis e verdadeiras. A fé de Abraão se tornou uma lâmpada para os que vêm depois dele. Agora que você conheceu a história de Abraão, reflita sobre como essa jornada de fé pode se aplicar à sua própria vida. O que você está disposto a sacrificar para seguir o chamado de Deus? A história de Abraão nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé e a obediência podem nos levar a grandes promessas. Para mais histórias inspiradoras de fé e coragem, não perca meu vídeo anterior sobre a vida de Davi, onde exploramos mais lições valiosas do passado. Assista e descubra como essas histórias se entrelaçam. No silêncio das sombras é onde os grandes impérios nascem.